Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 14. Jesus, Ele nos avisou que nós seríamos perseguidos por causa da fé no Evangelho, pela confiança no Evangelho. O próprio Jeremias compartilhou aqui do seu colega no Paquistão. E do jeito que o nosso país anda, acho que logo logo nós também estaremos passando por uma perseguição. Mas eu confesso que acho que a perseguição não é o meu maior problema. Acho que o meu maior problema é a adulação. Eu sou tentado a abrir mão dos valores de Deus por causa de elogios. Quando as pessoas batem no meu ombro e dizem: puxa, Ricardo, você é um excelente pastor, um excelente pregador. Aí passa um tempo, eu preciso lidar com um pecado na vida desse camarada. Eu fico remoendo aqui dentro, pensando: puxa, se eu for confrontá-lo, talvez ele não vai mais gostar de mim. É um cara de tão bom gosto para pastor, né? E tem que contrariá-lo. Acho que não preciso ser tão duro. Talvez o pecado não seja tão pecado no caso dele. E a gente tem aquela tentação de ser manipulado, de abrir mão dos valores de Deus para você manter a admiração dos homens. É lógico que a gente não pode ser deixado levar por esse tipo de pensamento. É necessário ser fiel na palavra de Deus, seja na perseguição ou seja na adulação. Precisamos seguir o exemplo do grande reformador Lutero, quando ele foi fiel à palavra e então ele começou a contrariar o ensino dominante daquela época, da igreja que dominava tudo, inclusive a política, a Igreja Católica Romana. Ele foi chamado então para se retratar diante do rei Carlos V. Tipo o que acontece hoje, você tem uma semana para se explicar. E aí Lutero teve uma noite. Ele passou então aquela noite orando. E quando ele se apresentou diante do rei e das demais autoridades, ele disse: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Aqui estou, eu não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Essa deve ser a nossa mesma convicção. Para que o Evangelho avance até os confins da terra. É sobre isso que nós estamos lendo no livro de Atos. O Evangelho avançando, atos do Espírito Santo por meio da pregação da sua palavra, fazendo com que o Evangelho chegue até os confins da terra. Estamos aqui no capítulo 14, lendo sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Agora chegando no final dessa viagem, nós vamos ler o que aconteceu no final dessa viagem. Atos 14, versículo 1 diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos. Então Paulo e Barnabé eles chegam numa nova cidade chamada Icônio. Eles primeiro pregam para os judeus, eles vão ali para a sinagoga, uma espécie de igreja onde os judeus se reuniam, porque essa era a forma que Paulo fazia. Ele pregava o evangelho primeiro para o povo de Israel, o povo que havia recebido as promessas do Salvador, do Messias. E ele mostrava pela palavra de Deus que Jesus é esse Messias, esse Salvador que os judeus estavam esperando. O texto diz que eles falaram de tal modo, ou seja, a pregação junto com a ação do poder de Deus, o Espírito agindo na vida dos ouvintes, muitas pessoas creram. Para que as pessoas creiam no Evangelho, é necessário pregar. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo. Para que as pessoas elas abram o coração, creiam no Evangelho, é necessário a pregação. Paulo ele diz em outra carta, lá em Romanos 10, 14, como invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Às vezes por medo do que vão dizer para nós decidimos não pregar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só testemunhar. Vou viver a minha vida aqui de um jeito diferente para despertar as pessoas para o Evangelho. Nós até já achamos uma frase de impacto que alivia a nossa consciência. Pregue o Evangelho, se necessário for,
use palavras. Isso não vem de Deus, isso não vem da palavra de Deus. Às vezes tem até missionário que está anos no campo, num campo difícil, onde há perseguição, e ele não tem nenhum fruto, e não é porque as pessoas estão fechadas ao evangelho, porque ele não prega. Ele quer só ganhar as pessoas por atitudes. Mas a palavra de Deus diz que agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É necessário pregar a palavra. Imagina que você tem um saco de sementes de árvores frutíferas, de plantas que dão alimento. E você fica mostrando ali as sementes, mas você não semeia. Aquelas sementes se tornam inúteis. Elas não produzem frutos. É a mesma coisa quando nós temos o Evangelho e nós não pregamos, nós não lançamos a semente do Evangelho. Quando lançamos a semente, nós não controlamos o tipo de solo que ela vai cair, se vai chover, se vai fazer calor, se vai gear. Nós semeamos e confiamos em Deus para produzir o resultado. Precisamos lançar a semente da palavra e confiar o resultado no Senhor. Mas a semente precisa ser lançada dentro de casa, lá na escola, na faculdade, no trabalho. Às vezes até mesmo aqui dentro da igreja. Mas e o medo da reação das pessoas? Quando eu prego o Evangelho, eu tenho medo. Como é que elas vão reagir? O próximo versículo nos dá uma segurança sobre isso. Ele diz assim, versículo 2: Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aí você fala assim, poxa Ricardo, mas você disse que o texto ia trazer segurança, os caras estão se voltando contra ele. Sim, o texto dá a segurança de que sim, haverá oposição. É certeza, nós vamos pregar o Evangelho e a oposição vão se levantar. Pela graça de Deus, muitas pessoas podem crer. Mas muitas pessoas vão rejeitar, vão ficar indiferentes, vão até se opor à pregação do Evangelho. Aqui os judeus incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. É interessante que os judeus não foram atacar direto Paulo e Barnabé, eles foram falar com o povo gentil, aqueles que não eram judeus. E começaram a soltar conversinhas, e começaram a soltar boatos, e começaram a soltar um descontentamento contra Paulo e Barnabé. Mas é assim que a oposição ao Evangelho ela vai acontecendo, são nas conversas do corredor. A pessoa não vai conversar direto com você, tirar dúvida direto com você, não, vai soltando boatos, e daqui a pouco as pessoas estão contra aquele que está pregando o Evangelho. O que Paulo e Barnabé fizeram? Versículo 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Olha que interessante, esse levante não assustou Paulo e Barnabé, mas eles permaneceram, o texto diz, por um bom tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas, por exemplo, provavelmente um tempo suficiente para solidificar o Evangelho na vida daquelas pessoas que creram. Eles pregavam ousadamente no Senhor, ousadamente, sem medo, com coragem, uma mensagem clara e direta, não entre linhas, não tentando esconder o que poderia ofender aquele povo, não. E eles faziam isso no Senhor, na dependência de Deus, da força de Deus, na dependência da mensagem de Deus e não do seu jeitinho. E o Senhor permitia que eles realizassem sinais e prodígios, milagres, ações sobrenaturais que comprovavam a mensagem que Paulo e Barnabé estavam pregando. Queridos, nós precisamos ser ousados. Temos nos curvado diante de uma cultura do não me ofenda. Não me ofenda com uma posição diferente da minha. E óbvio, ser desrespeitoso, chucro, irado ao pregar o Evangelho é incoerente com o próprio Evangelho. Mas o fato é que nós guardamos o Evangelho como se fosse algo pessoal e não queremos invadir a privacidade das pessoas. Afinal, a religião não se discute, não é verdade? Uma das palavras mais impactantes da minha vida sobre evangelismo veio de um ateu.
um mágico, ilusionista, da dupla Penn e Teller, uma dupla de ilusionista, e esse Penn, ele é um ateu ativista. E uma vez evangelizaram ele depois de um show, e ele gravou um vídeo logo depois, dizendo algo assim: eu sempre disse que não respeito pessoas que não evangelizam. Eu realmente não respeito isso. Se você acredita que existe céu e inferno, e que as pessoas podem estar indo para o inferno, ou deixando de receber a vida eterna, ou algo assim, e você pensa, não vale a pena falar disso, porque vai ser socialmente desconfortável. Ele continua: quanto você tem que odiar alguém para não evangelizar? Quanto você tem que odiar alguém para acreditar que a vida eterna é possível e não contar isso a ela? Queridos, nós não pregamos ousadamente na nossa casa, na nossa classe, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, aonde nós estamos. Olha só, isso aqui é uma visão de um ateu, alguém que está do outro lado. Ele diz: se você sabe que eu estou indo para o inferno e você não me fala nada, o quanto você me odeia. Ele ilustra isso. Quer dizer, se eu acreditasse, sem sombra de dúvida, que um caminhão estivesse vindo na sua direção e você não acreditasse, e aquele caminhão estivesse avançando sobre você, chegaria um momento que eu teria que te derrubar à força. E isso, a vida eterna, é muito mais importante que um caminhão. Um ateu nos ensinando as implicações de não evangelizar. As igrejas estão tentando ser cada vez menos ofensivas ao mundo, com prédios menos ofensivos, com cultos menos ofensivos, com mensagens menos ofensivas. Não, nós precisamos ser ousados, não estranhos, ou agressivos, mas criar relacionamentos, pontes para nós falarmos, aproveitar as deixas para pregar o Evangelho, uma afirmação numa aula, um desabafo de um amigo, um pedido de ajuda, portas que se abrem para pregarmos o Evangelho, e Deus fará a parte sobrenatural. Talvez não sinais e prodígios, mas vidas transformadas, eternidades transformadas, para pessoas que creem no Evangelho. Será que pregar ousadamente no Senhor nos define? Ricardo, mas pensa, qual vai ser a reação das pessoas, dos meus colegas, se eu pregar o Evangelho? A reação da escola, se eu começar a pregar o Evangelho na minha escola? Qual seria a reação na faculdade, das frentes feministas, LGBT, marxistas, ateus? Qual seria a reação dos colegas de trabalho, do meu chefe, dos meus parentes? O próximo versículo traz segurança para isso. Ele diz assim: mas o povo da cidade, versículo 4, se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e judeus, um apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. E quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciavam o Evangelho. Mais uma vez, esse texto traz segurança de que sim, vai haver oposição, vai haver perseguição, quando o Evangelho é pregado. As pessoas vão querer nos maltratar, vão querer nos apedrejar por causa do Evangelho. Não podemos esperar outra coisa. A cidade ficou polarizada. O pessoal a favor, o pessoal contra o Evangelho. E Paulo e Barnabé fugiram dali. Não por medo, mas para que o Evangelho frutificasse. Ali o Evangelho estava consolidado, a igreja ali estava sendo estabelecida. Então, para levar o Evangelho para outro lugar, e diante da ameaça, então eles continuam a viagem. O problema é que, às vezes eu e você, nós passamos a vida fugindo de ameaças, e nunca pregamos, nunca semeamos o Evangelho em nenhum lugar. Paulo e Barnabé saíram de lá, mas foram pregar em outras cidades, enfrentar outros desafios à fidelidade na pregação. Versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar, e quando Paulo fixou os olhos nele, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar.
É uma cena bem parecida com aquilo que aconteceu com Pedro e João, lá em Atos 3, na porta do templo. E é um texto que a gente olha, a gente acha fantástico, mas pode nos confundir. O texto diz que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então nós somos pressionados a termos uma fé como a dele, para sermos curados de nossas enfermidades e sofrimento. E começa a colocar uma pressão sobre nós de ter uma fé suficiente. Nesse momento nós temos vários irmãos da igreja passando pela luta contra o câncer. E podem ser tentados a avaliar a sua fé baseado na vitória ou na derrota para a doença. Mas isso é cruel. Isso é uma mentira. Se a minha cura dependesse da minha fé, então a glória seria minha. Mas aquele homem havia ouvido o evangelho de Paulo, ele creu e ele confiava em Deus até para o impossível. Até para obedecê-lo quando ele dissesse, levante-se. E foi o que aconteceu, aquele homem foi curado. Não vemos uma ênfase bíblica que Deus quer curar todo mundo nessa vida. E todos que não são curados é porque não têm fé. Não, na verdade, no capítulo o capítulo da Bíblia que fala sobre fé, Hebreus 11, é muito interessante que ele dá uma ênfase numa fé, não para ser liberto nessa vida, mas uma fé para obedecer a Deus mesmo quando parece impossível. Olha que interessante esse texto de Hebreus 11, 35, diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O próprio texto ensina que a fé não vai trazer a libertação do nosso sofrimento em todo o tempo, mas a fé nos ajuda a confiar, a fazer a vontade de Deus, mesmo que cause sofrimento. É como uma criança que tem fé o suficiente, confia em Deus suficientemente para não fazer aquilo que é errado lá na sua escola. Mesmo quando a professora, os pais, ninguém está vendo. Quando todos os colegas estão fazendo aquilo que é errado. É um adolescente que tem fé suficiente, ele confia em Deus suficientemente para não ficar com as garotas ou com os garotos, mesmo diante de tanta pressão de colegas. É um jovem que teve fé suficiente, confia em Deus suficientemente para não alimentar os seus pensamentos negativos acerca de si mesmo. Mesmo que tenha dificuldade em fazer amizades, relacionamentos profundos, e parece que nada dá certo na sua vida, a sua identidade, a sua esperança estão seguras no Evangelho de Cristo Jesus. E ele continua perseverando. É uma esposa que tem fé, confiança suficiente para perdoar uma traição. É um idoso que tem fé, confiança suficiente em Deus para não se tornar negativo, reclamão, desanimado. É ter fé suficiente, confiar em Deus suficientemente para não fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Creio que essa seria a melhor aplicação para nós. Mas no texto, Paulo pregou o Evangelho, aquele homem creu a ponto de confiar para uma cura e foi curado. E olha como é que as pessoas reagem, versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer sacrifício juntamente com a multidão. Olha que loucura!
O milagre de cura é um sinal apontando para o poder de Deus, para levar a adoração a Deus. Mas aquele povo pagão entendeu que aquela manifestação de poder vinha dos seus próprios deuses pagãos. E eles queriam entregar sacrifícios para Paulo e Barnabé, chamando o nome dos deuses dele. Como que você reagiria? Talvez a gente pense, eu rejeitaria. Mas vamos pensar um pouco mais na nossa realidade. Você evangeliza alguém e ele crê, se converte. Você aconselha alguém e a vida daquela pessoa é transformada, sua crise é curada. Você serve num ministério que é uma bênção na igreja. Então as pessoas começam a louvar a Deus pela sua vida. E começam a te elogiar. E dizem que se não fosse por você, aquilo não teria acontecido. Eu não sei você, mas a minha tendência é acreditar. Nossa, é verdade, né? Essas pessoas, elas precisam de mim. A igreja precisa de mim. E aí então eu começo a desprezar os outros que não fazem como eu. Que não evangelizam como eu, que não aconselham como eu, que não fazem o ministério como eu. Eu me acho essencial. E agimos como Herodes no capítulo 12, lembra? Quando o povo começou a dizer, é a voz de um Deus e não de um homem. A veneração é tão perigosa quanto a perseguição. Mas não foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Versículo 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando, Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês com fartura e alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para fazer aquele povo entender que o poder vinha de Deus, que eles estavam pregando justamente o arrependimento daquele tipo de prática pagã. É interessante como eles dizem, é o Deus que deixou sinais da sua existência na criação. As chuvas, as extrações que trazem alimento, que trazem fartura e alegria, são evidências da existência de um ser inteligente, de um Deus bom e poderoso, que põe ordem no mundo e recursos que essa ordem provê. São evidência da existência de alguém por trás disso. E a esse é que eles deveriam adorar, o Deus verdadeiro. Paulo e Barnabé não deixam as maravilhas que Deus fez por meio deles. Eles não encheram o seu coração de orgulho e arrogância, mas eles dão glória àquele que é o único capaz de tamanho poder. As duas aplicações aqui para nós nessa passagem é: cuidado com venerações de homens de Deus. De repente Deus usa alguém na nossa vida, um pregador, um cantor, alguém que investe na nossa vida, alguém que escreve um bom livro, e a gente começa, eu só gosto de ouvir fulano de tal. Uma espécie de idolatria gospel de personalidades evangélicas. Mesmo de pastores sérios. Cuidado com a idolatria. A segunda aplicação é como que você reage à adulação por causa do que Deus faz através da sua vida. Algum amigo diz, nossa, você é um crente diferente. Eu gosto de você. Você sim é um cristão de verdade. E então começam a surgir situações que, para você não contrariar essas pessoas que te elogiam, você começa a abrir mão da palavra de Deus. Poxa, você é um crente mais aberto. Eu gosto de você. O que você acha sobre a homossexualidade? Você acredita mesmo que Deus manda as pessoas para o inferno? Cara, você tem um coração tão amoroso. Assim, eu vejo Deus na sua vida. Você acha que Deus me mandaria para o inferno? E aí? Você vai abrir mão do título de
crente legal, mente aberta, para manter a admiração. Ah, Ricardo, mas se eu falar a verdade, eu posso ofender as pessoas. Qual seria a reação delas? A próxima passagem nos traz segurança. Versículo 19 diz assim: entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Essa passagem nos dá a segurança de que nós não podemos confiar no agradar ao mundo, pois a qualquer momento a adulação ela se torna perseguição. Às vezes a narrativa é muito rápida, a gente perde o poder dessa passagem. Então, olha só, os opositores de Antioquia e Icônio chegaram em Listra e começaram a agitar as multidões contra Paulo. Que multidão? A mesma multidão que queria fazer o quê? Adorá-los. A mesma multidão que queria adorá-los agora quer apedrejá-los. Por isso, querer agradar as pessoas é tolice. Provérbios 29 e 25 diz que quem teme o homem cai em armadilhas. Quando você faz as coisas para agradar as pessoas, você cai em armadilhas. É impossível agradar as pessoas o tempo todo. É impossível agradar todo mundo o tempo todo. Nós somos assim, não somos? Hoje a gente está aqui dizendo, a PIB é a melhor igreja do mundo. Amanhã a gente sai daqui cuspindo acusações contra ela. Por isso é melhor ser fiel a Deus. Temer a Deus, agradar a Ele. Provérbios 29, 25 diz, mas quem teme ao Senhor está seguro. Não sabemos quanto tempo essa mudança de ânimo aconteceu aqui no texto. Mas Paulo e Barnabé não vão embora. Não fogem como fizeram da primeira vez. Talvez porque o evangelho ainda não estava solidificado ali na cidade, ou talvez porque foi rápido demais e nem deu tempo. O fato é que Paulo é apedrejado. Você já foi apedrejado? Eu já. Uma pedra só. Numa briga com meu irmão. Meu irmão atacou um tijolo em mim. Eu joguei uma pedra nele antes? Joguei, mas foi pequena. Foi quase uma atitude cristã de despertá-lo para o seu erro. Só que depois que eu joguei, meu irmão é mais velho, eu sempre apanhei dele. Aí depois que eu joguei, eu falei, o que eu fiz? Eu virei e saí correndo. Quando eu vi, eu estava no chão, ensanguentado. Uma pedra só. Aqui foi uma multidão. Várias pedras. E o texto diz que a situação foi tão feia que Paulo ficou desacordado. Imagina a aparência de Paulo depois de tanta pedrada. O sangue escorrendo, talvez o rosto inchado. A ponto que as pessoas olharam para ele e falaram, está morto. Então eles arrastam o corpo de Paulo para fora da cidade e largam lá. Os discípulos chegam, aquelas pessoas que haviam crido fazem um círculo em volta dele, talvez chorando, talvez até quase começando um culto fúnebre ali, talvez orando por um milagre. E Paulo acorda, levanta, e o que ele faz? Não brinco mais esse negócio de ser crente. Não dá mais para mim. Vou voltar para minha casa. Ele fica assustado, ele fica com raiva. Ele desiste? Não. Ele continua o ministério. Ele volta para a cidade, a mesma cidade que o apedrejou. Talvez para ajeitar ali o ministério antes dele sair. E ele ajeita as coisas, ele vai para outra cidade para fazer o quê? Para continuar pregando. Queridos, nós desistimos por tão pouco. Você não? Eu tenho vezes que eu falo, quer saber, eu vou largar desse negócio aqui, eu vou voltar a dar aula de educação física.
Aí eu converso com os professores de educação física e eu falo, não, eu estou bem melhor aqui, né? Não é questão de... O ministério ele acontece na igreja, ele acontece em carreiras, como professor de educação física, não é esse o ponto. Mas o ponto é que muitas vezes nós desistimos do ministério, de pregar a palavra, por causa das dificuldades. Seja na igreja ou na minha carreira. O menor obstáculo nós paramos de pregar. Não temos fé suficiente para obedecer, custe o que custar. Mas olha, Paulo e Barnabé, eles foram fiéis. E olha o que eles experimentaram. Eles foram fiéis na perseguição e na adulação. E o resultado é que eles puderam participar do que Deus está fazendo no mundo. Olha o que o texto diz, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele retorna em cada cidade. As pessoas ouviram o que tinha acontecido com ele, e ele encoraja os crentes a permanecerem firmes, a continuarem confiando em Deus. E ele lembra a eles que, por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, o sofrimento por causa do Evangelho não é um obstáculo para entrar no reino, mas o sofrimento do Evangelho é o caminho para entrar no reino. Não que o sofrimento traga a salvação, mas que a implicação da salvação é sofrimento por causa do Evangelho. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz em Romanos, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E o texto que nós lemos no começo do culto, ele diz, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Se você sofre porque você é crente, você está no caminho certo. Sofre porque é crente, não porque é xarope, chato, você arranja problemas com as pessoas. Por causa do Evangelho. Quais são as dificuldades que você enfrenta hoje por causa do Evangelho? Ah, pastor, graças a Deus eu não passo nada por isso. Será que isso acontece porque você não cumpre a sua missão? Porque você não tem pregado o Evangelho no poder do Espírito? Gente, eu nunca passei por constrangimento, oposição, perseguição, quando eu fiquei calado. Mas todas as vezes que eu me empenho em pregar a palavra, eu ganho inimigos. Todas as vezes. E para mim é muito difícil, porque eu tenho um desejo muito grande de agradar pessoas. Eu fico angustiado quando alguém fica bravo comigo. Mas esse é um dos textos bíblicos que mostra que é impossível agradar todas as pessoas. Por isso devemos focar em agradar a Deus na perseguição ou na adulação. Mas vale a pena. Esse texto diz que Paulo e Barnabé fizeram vários discípulos. Há perseguição, mas há aqueles frutos de pessoas que creem no Evangelho. Nós veremos mais para frente que talvez um desses frutos foi o próprio Timóteo. Nós vamos continuar vendo os resultados. Versículo 23. E promovendo-los em cada cidade a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido. É interessante que Paulo ele vai deixando as igrejas organizadas, as pessoas se convertem, elas são discipuladas e elas são organizadas em igreja. E a primeira coisa que ele faz então para organizar a igreja é estabelecer uma liderança qualificada, uma liderança fiel. Uma igreja sem liderança qualificada não dá certo. Então, se você quiser olhar depois com calma, do versículo 21 a 23, a gente vê a dinâmica da formação de uma igreja. Pregação do Evangelho, discipulado, estabelecimento de uma liderança. A fidelidade em meio à perseguição e adulação promove igrejas saudáveis. Versículo 24. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para que a obra que agora eles tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Ao 27 de novo, lê com calma.
Eu estou desesperado com o tempo, desculpa. Vou ler com calma. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Paulo e Barnabé, depois de pregar em algumas cidades, eles retornam para a igreja que os enviou a Antioquia. Eles fazem então uma conferência missionária. E Paulo e Barnabé relatam como foi a viagem. Como a fidelidade em meio à perseguição e à adulação os permitiu participarem do que Deus estava fazendo. O texto diz que eles contaram o que Deus havia feito com eles, junto deles. Quando eles pregam o evangelho com fidelidade, cumprem o seu ministério, eles estão trabalhando junto com Deus. E o que Deus estava fazendo com eles? Ele tinha aberto aos gentios a porta da fé. Deus estava fazendo com que o evangelho chegasse aos que não eram judeus. Deus estava fazendo com que o evangelho alcançasse o coração de povos não alcançados. A fidelidade na perseguição e na adulação nos permite participar do que Deus está fazendo no mundo. Perguntas? Tenta responder. Presta atenção. Você está participando do que Deus está fazendo na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus pais. Você está participando do que Deus está fazendo no meio dos seus familiares. Você está participando do que Deus está fazendo na sua rua, do que Deus está fazendo na sua van, no seu fretado, na sua classe, na sua empresa. Por meio das suas vidas, oportunidades, você aproveita a pregar o evangelho, de lançar sementes. É necessário fidelidade na perseguição e na adulação para participarmos do que Deus está fazendo no mundo. Queridos, como igreja, a perseguição se aproxima, já está aí. Nós vamos permanecer fiéis como uma igreja que prega a palavra mesmo diante da fúria do mundo. Queridos, nós somos tentados diante dos elogios que nós recebemos. Uma igreja séria, uma igreja missionária, uma igreja que investe pesado no reino, no trabalho com a comunidade, no investimento de outras igrejas, treinando pastores e líderes no Brasil e fora do Brasil. Será que diante de tantos elogios nós somos tentados a abrir mão de valores para não ofender aqueles que nos elogiam? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele foi fiel na perseguição e na adulação. Quando admirado, Ele não deixava-se manipular, pois sabia a motivação das pessoas que estavam o adulando. Os mesmos que gritaram, bendito aquele que vem em nome do Senhor, poucos dias depois gritaram, crucificam. Mas Ele permaneceu fiel. E Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo nosso pecado de infidelidade, de covardia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por meio da sua graça, somente por meio da sua graça, nós podemos ser fiéis na perseguição e na adulação. E por sua graça, participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e vamos responder em adoração a esse desafio.